Pessoal, uma das coisas mais importantes quando nós pensamos em inventário, antes de falarmos em divisão patrimonial, pensarmos em divisão patrimonial, processo de inventário, é quem são os legitimados para receber essa respectiva herança. Isso é muito importante, pois temos graus de legitimação, temos classes de legitimação, tal qual existe uma certa divisibilidade, quanto mesmo até a representação. Em caso de falecimento, em caso de herdeiros pré-mortos, existe um grau adequado para que haja esse direito de representação. E como a gente vê isso na prática dentro de um processo de inventário? Isso aqui, literalmente, precisa ser desenhado para vocês entenderem. Existem dois grupos de herdeiros. O primeiro grupo são os herdeiros, e tá feia a letra, mas vamos melhorar agora, os herdeiros necessários. Ok? Esses são os herdeiros necessários. Os outros são os herdeiros facultativos. No tocante aos herdeiros necessários, quem são ou qual é os respectivos componentes desse grupo de herdeiros? Exatamente nessa sequência. Por acaso, derivado do falecimento de alguém, virá receber a herança, primeiramente, os descendentes. Em segundo lugar, os ascendentes. Então, diante do falecimento de alguém, primeiro verificaremos se esse alguém, se João, deixou filhos. Se ele não deixou filhos, olha só o que eu estou dizendo, se ele de fato não deixou filhos, não tem filho algum, é que nós passamos para a próxima classe. Então, serão chamados a herdar os ascendentes, os pais de João. Verificado que João também não deixou pai, os pais de João já eram falecidos, aí chama o terceiro grau de herdeiro necessário, que é o cônjuge ou a cônjuge de João. Só nessa situação que o cônjuge herdará em completude todo esse patrimônio. Então entenda, primeiro nós chamamos os descendentes, os filhos de João. Em segundo lugar, os ascendentes, os pais de João. Se João não tem pais vivos, é que assim chamaremos o respectivo esposo ou esposa de João. Esse é o grau em relação aos herdeiros necessários, aqueles que obrigatoriamente receberão herança. E lembrando, temos aqui os facultativos, mas a gente só fala de herdeiros facultativos se por um acaso não existir nenhum herdeiro necessário. Se por um acaso existir pelo menos o cônjuge aqui, ó, de João vivo, então nem se falamos em herdeiros facultativos. E quem são os facultativos? São os colaterais. Derivado dessa morte de João, seus pais já eram vivos, não tinham filhos, não eram casados, procuramos quem? Os irmãos de João. Quem são os irmãos de João? A é fulano de tal, A é Beltrano de tal. João não tinha nenhum irmão vivo. João não tinha nenhum irmão vivo. Então verificamos se João tinha sobrinhos. Verificado se João tem sobrinhos, os filhos do irmão. Também não. Sobrinhos. Aí partimos para os tios de João. Verificando se João tem tios. Se João não tem tios, aí partimos para os primos. Lembrando, esses aqui, eles só são chamados a herdar se não existir nenhum desse grupo aqui. Se existir qualquer um desse grupo aqui, esses aqui nem se metem. Existem outras implicações de ser herdeiro necessário, herdeiro facultativo. Um exemplo, se João só tem herdeiros facultativos, João não tinha pais vivos, não tinha filhos, não tinha pais vivos, nem era casado. João pode fazer até o testamento de 100% de seu patrimônio, sem problema nenhum. E esses aqui, ó, nada poderão opinar, porque eles são herdeiros facultativos. Só receberão, se por um acaso não existir nenhum desse grupo, tal qual João não deixou o testamento de 100% para alguém. Em relação ao direito de representação, quando existe alguém pré-morto, como é que funciona? Vamos imaginar aqui ainda, nós temos o nosso amigo João. Ok? E João faleceu. Naturalmente, esse patrimônio passaria para o filho de João. Só que o filho de João já tinha falecido. Faleceu antes de João, por isso pré-morto. Esse filho deixou também um filho, que era o neto de João. Então, esse filho venha receber, esse neto de João, venha receber no lugar de seu pai que outrora faleceu. Lembrando, existe aqui uma hierarquia, né? João faleceu, primeiro passa para o filho de João. Se esse filho não existir, é que passa para o neto dele. E se por um acaso, no nosso exemplo, esse filho já estava falecido, então
o neto de João é que irá receber, mas irá receber como? Por representação, que é aquela parte que cabia ao quinhão do seu pai. Aqui utilizamos o exemplo de apenas um filho, mas imagina que aqui, esse filhozinho de João aqui, tinha deixa eu organizar, esse filho aqui tinha 3 filhos. Todos esses receberão a parte referente a seu pai, não receberão de igual forma se João, além desse filho aqui, tivesse outro aqui, por exemplo. Não receberão dessa forma. Receberão a parte referente a seu pai pré-morto. Isso nós chamamos de direito de representação. Isso é muito importante para quem deseja atuar com inventário e partilha. Esse é o primeiro passo para que você efetue uma divisão patrimonial. Porque antes da gente saber o que será herdado, precisa entender quem herdará. Daí entender todas as linhas, todas as conexões, herdeiros necessários e facultativos. E isso eu falo muito bem dentro do meu curso de inventário e partilha, sobre todas as divisões, sobre como deve se acontecer e, acima de tudo, como funcionam as concorrências entre descendentes e cônjuges, entre ascendentes e cônjuges, cônjuges e colaterais, como é, se vai existir, se não vai existir, como é que isso vai funcionar. Tudo isso eu falo dentro do meu curso de inventário e partilha. E será um grande prazer ter você lá comigo. Se você quer conhecer um pouco mais, clica agora no link que devemos deixar, manda uma mensagem para a gente, vem conosco aprender com todos os detalhes, o mundo e o universo de direitos e sucessões e de um processo de inventário e partilha. Estou te aguardando lá.